Bem, sem mencionar o apagão, a primeira-dama Janja comentou em uma rede social que a Eletrobras foi privatizada em 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela e o presidente Lula estavam no Paraguai para a posse do novo presidente Santiago Penha. Né? Aqui no telão a gente tem até o e-mail, o tweet da Janja, né? A Eletrobras foi privatizada em 2022, né? Era só esse o tweet. E aí, para dar uma contextualização para isso, antes da publicação da primeira-dama, o ex-candidato à presidência e ex-governador Ciro Gomes errou ao criticar o governo Lula pela privatização da empresa, que foi realizada antes do terceiro mandato do petista. E aqui a gente tem o tweet do ex-governador Ciro Gomes. A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi e, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil. Né? E aqui embaixo, como entregar o regime de águas e total sensibilidade estratégica da interligação de todo o sistema nas mãos do lucro de curtíssimo prazo. Inclusive, sabotagem deve ser investigada. Né? E aí, pelo fato de que a privatização ocorreu no governo Jair Bolsonaro, o ex-governador foi bastante criticado nas redes sociais. A grande discussão, Sakamoto, que veio por trás do apagão foi a questão da privatização. Eu, particularmente, não sou técnico e não posso te dizer se a privatização é culpada ou não do apagão. Acho que é muito cedo, inclusive, ela ocorreu final do ano passado para dizer que agora que tem algo corrido por agora por causa disso. Mas é possível, não? Daí o ministro ter dito que vai apurar. Mas, de qualquer maneira, o apagão inaugura uma nova fase na questão elétrica no país. O governo não tem o domínio total do sistema elétrico. Ele privatizou e agora, para saber se realmente houve dolo ou não houve, o ministro das Minas e Energia, normalmente o ministro das Minas e Energia, viria e explicaria, olha, o apagão ocorreu por causa disso, disso ou daquilo, era obrigação do governo explicar. Agora ele não pode explicar por quê. Ele explica onde? Houve uma separação no leão tal com o leão tal, mas não explica o porquê. Para explicar o porquê, é uma empresa privada. E aí, o governo recorre ao Ministério da Justiça. Ou seja, se inaugura quase que uma fase policial para ver se tem dolo. É um marco, esse apagão, um marco numa nova estrutura de relacionamento em torno da questão elétrica no país. É o que está sendo falado aqui, tanto por governistas como oposição. A grande discussão entre governistas e oposição é porque os governistas culpam a privatização pelo governo passado e a oposição diz que defende aquela coisa de que a privatização é extremamente necessária, aquele catálogo liberal. O que me parece que o ministro tem total razão e que os governistas também têm razão, é que é muito estranho você fazer uma privatização em ano eleitoral. A privatização foi feita num ano eleitoral. O ministro também falou disso, né? Que uma privatização em ano eleitoral não é sério, não é uma decisão séria, não é uma decisão que tenha sido discutida com toda essa sociedade. O presidente que foi eleito é um presidente contrário à privatização. Então, o ano eleitoral foi inapropriado. Isso é fato. E aí está essa discussão. Olha, vocês deram um golpe na questão elétrica no país e esse golpe tem esse tipo de repercussão. Eu não sei se tecnicamente é fato que a privatização é culpada pelo apagão, mas é fato que a privatização em ano eleitoral realmente é um golpe. E acho que tem uma coisa também sendo discutido bastante, Thales, junto com tudo que você falou, que independentemente, inclusive, da privatização, ou independentemente se foi sabotagem, competência, Pokémon na linha, a razão que levou à questão,
o pessoal tem discutido que a justificativa do ministro sobre que o sistema tem as redundâncias, ou seja, tem as garantias que quebra um, tem um outro, e isso não colou não, né? Que o sistema brasileiro está faltando investimento, inclusive da iniciativa privada, independentemente da privatização ou não, mas está faltando investimento da iniciativa privada e faltando fiscalização por parte do governo com relação à manutenção do sistema e à ampliação da estrutura, né? Houve agora um leilão para novos linhões, mas ainda a estrutura está muito aquém de transmissão do que o necessário para garantir segurança, né, para o país, né? Então tem muita gente também colocando, acho que criticando o ministro por conta disso, né? Professor, eu gostaria de saber do senhor se, com a sua experiência, com o seu conhecimento, é possível dizer que a privatização tenha alguma possibilidade de influir no sistema, no que ocorreu agora? A princípio, não. O que a gente tem que entender um pouco do sistema é o seguinte: as empresas são proprietárias daquelas instalações, então elas seguem os rituais que o ONS manda elas executarem. Então, ou seja, liga a linha tal, desliga a linha tal, coloca mais geração, tira mais geração, então elas obedecem. Tudo isso está, vamos dizer assim, catalogado no que nós chamamos de procedimento de rede. Então, tudo isso é descrito. Então, as empresas simplesmente disponibilizam suas instalações para o setor elétrico. E, de passagem, o próprio ONS, pouca gente sabe disso, é uma empresa privada. O ONS é uma empresa privada. Logicamente, o governo designa 2 diretores, o restante fica no mercado, mas o ONS é uma empresa privada também. Qual?